a Célia Diniz. A Célia está aqui, ela hoje preside um centro espírita, foi criada na doutrina espírita desde sempre e passou por uma grande prova, que é a perda de 2 dos 3 filhos que ela teve. Eu fico imaginando se uma mãe espírita, como é que recebe seria um karma como esse? A morte não é um castigo. A morte é uma simples passagem. Quando a gente pensa que a morte do filho da gente é castigo, a gente não consegue compreender. E a doutrina espírita nos mostra, nos ensina sobre as leis divinas que regem as nossas vidas. Então a gente tem uma compreensão, uma outra maneira de ver a morte. Na verdade, a vida existe, é uma só, o apóstolo Paulo disse. A vida é uma só em 2 planos. Ora no plano material, ora no plano espiritual, que a física quântica tem chamado aí de universo paralelo. Então não há mistério. E Célia, assim, como mãe, cria, assim, dá uma certa angústia de pensar assim, em nenhum momento um tipo de revolta, de desespero. Como é que você... Porque você teve a possibilidade de se comunicar com seu filho 1 ano logo depois da morte dele, ele tinha 3 aninhos. Sim. E ele foi vítima de um acidente de uma bicicleta. Sim. Olha, nenhum desespero, nenhuma revolta. Muita dor, muita saudade, muita angústia, mas nenhuma revolta. Sabe quando você compreende o Deus, compreende a divindade e sabe que mesmo que você não compreenda os motivos, algum motivo há para que aquilo aconteça? Então não importa o nome, que compromisso é esse? Porque os meus filhos voltaram tão cedo para casa? Porque nós não somos um corpo que é provável que tenhamos uma alma. Nós somos seres espirituais passando agora, momentaneamente, por corpos físicos. Então morrer é voltar para casa. E os meus filhos voltaram antes de mim. Antes de você, 2 deles, um com 3 aninhos, ou a sua filha? E a Mariana com 27. Com 27, isso tem 5 anos. Mais ou menos. E você tem uma carta, eu até pedi para que você trouxesse, que você recebeu. Essa carta foi psicografada pelo Chico Xavier, né? E ela veio logo... O que de conforto? Essa história sua foi retratada no filme As Mães de Chico Xavier, né? E até o momento dessa carta aparece, né? Aparece. Em que você... Isso de alguma forma ajudou para você? Não, ajudou muito, foi maravilhoso ver o meu filho de volta. A mediunidade cristalina do Chico Xavier faz com que o meu filho me dissesse os detalhes de dentro de casa, como foi que ele se sentiu, como a cabecinha doía, quando ele saiu carregado do quarto pelo meu marido, e os detalhes, os apelidos, babá, a minha secretária e tudo o Chico escrevia ali com aquela maestria. Foi maravilhoso ter o meu filho de volta pelas mãos abençoadas do Chico. Mas para mim, como mãe espírita, isso não teve o mesmo impacto para uma mãe que descobria naquela hora da mensagem que a vida continuava, que o filho continuava vivo, só que em outro plano. Eu já sabia que o meu filho continuaria vivo em outro plano. Agora, você estava presente quando o Chico, na verdade, a psicografia, ele, na verdade, sentava, e vários outros médiuns têm esse dom, e vai escrevendo o que ele estaria ouvindo ou estaria sendo recomendado que ele escrevesse. Eu vou ler só um trechinho aqui, posso ler? Fique à vontade. E diz: querido papai Aguinaldo, querida mamãe Célia, com a vovó Lia, sou eu o Tetel, estou com o meu avô Lico e com a minha mãe tia Gilda. Vovó me auxilia a escrever porque estou aprendendo. Estou vendo a tia Leia e o nosso amigo Sérgio, e vovô me diz que menino educado não deve esquecer os amigos. Papai Aguinaldo e mamãe Célia, venho pedir para não chorarem tanto por mim. Mamãe, eu já estava doente quando falava e brincava com a Cota. A Cota era a pessoa que cuidava dele. E aí ele vai desenrolando. Quer dizer, ele foi escrevendo, são várias páginas, né? São. E você estava presente quando ele Eu estava na mesa, no lado oposto ao Chico, eu ia comentar o Evangelho um pouquinho. E o mais extraordinário foi que chegou um médium de Recife e se assentou ao meu lado depois da reunião já começada. Então ele não sabia meu nome, nada. E de repente esse médium me cutuca baixinho e fala assim: é seu filho agora. E eu falo: como você sabe? Ele fala: seu nome é Célia? Digo: é.
é seu filho agora. Aí eu falei, como é que você sabe? Ele disse, por quê? É uma criança que corria aqui pelo salão e toda hora chegava atrás da sua cadeira e te abraçava. Então, o mais extraordinário para mim naquele momento não foi que o meu filhinho estava ali. O mais extraordinário era que o meu filhinho se comportava um ano após a morte física como uma criança qualquer numa reunião de adultos. Brincando, corria né? pelo salão Brincando. brincando. E aí ele relata que, fala assim, chegou perto dele um senhor e falou, Rangel, eu vou colocar a mão sobre Rangel a é o sua. seu filho, que é o Tetel, né? É. Então o médium dizia, tá a mão do Chico, tá a mão do seu filhinho por cima. E agora chegou um senhor e disse, Rangel, eu vou colocar a mão, eu vou te ajudar a escrever. Não, eu que quero escrever sozinho para minha mãe. Não, você que vai contar o que você quer, eu só vou te ajudar. Então você pode observar que a letra, a princípio, tem caráter mais infantil. E quando o meu pai coloca as mãos sobre a mão do meu filho, a letra fica mais cursiva. Vai mudando. E tem a riqueza de detalhes, né? Pela carta você vê os A nomes, riqueza de detalhes, o nome dos meus filhos, os filhos. E Isso ele que conta impressiona. aí que está sendo ajudado, né? A criança conta, né? Que tô sendo ajudado pelo meu avô. Sim, a continuar sim. crescendo e evoluindo nesse mundo espiritual. É, a coisa mais linda que ele diz aqui é, mamãe, eu estou vivo e vou crescer. Obrigada pela fé que as suas orações me oferecem. Tem um desses resultados aqui com a gente, que é a Lúcia Cardoso. A Lúcia, ela tinha uma doença, descobriu uma doença chamada fibromialgia, né? Como é que você se encontrava quando você procurou esse tipo de ajuda espiritual? Olha só, Fátima, na realidade a minha história é um pouco complexa, né? Eu fui criada dentro do catolicismo, mas aos 29 anos eu passei por um trauma emocional. E esse trauma emocional me levou a muito medo, muita raiva, onde eu não consegui lidar muito bem com isso. E aí eu começo a desenvolver a doença chamada fibromialgia. Posso te dar uma pausa, só para o doutor Fernando dizer para a gente o que é a fibromialgia? Fibromialgia é uma situação de dor crônica, que muitas vezes se acompanha com distúrbio de sono, distúrbio emocional, distúrbio psicológico. Ela é incapacitante, ela é alvo de pesquisas ainda. O tratamento, muitas vezes, ele é multiprofissional, então não adianta só dar analgésico, anti-inflamatório. Então, existem vertentes que se aplica a acupuntura, psicoterapia. Tem cura, né, doutor? Ela tem cura? Tem tratamento, né? Tem Tem tratamento tratamento, é algo não que cura. ainda é estudado. E muitas vezes existem coexistência de doenças. Então, por exemplo, a pessoa tem uma pequena hernia de disco que não tem relação nenhuma e muitas vezes acaba sendo submetida ou induzida à realização de uma cirurgia sem, de fato, ser essa a causa do problema. Então, é alvo de pesquisa ainda. O que você, então, como é que era? Você recebeu esse diagnóstico? Eu recebi esse diagnóstico e aí eu passo por todos esses tratamentos que o doutor Fernando fala. Eu passei por reumatologistas, psiquiatras, fiz vários tratamentos psicológicos, hidroterapia, fiquei com o corpo bastante deformado, fiquei incapacitante, tive dificuldade de exercer minha profissão no consultório, eu quase não andava, até que perdi células da minha visão. A minha dor era tamanha que eu não conseguia vestir a roupa do corpo. Só o contato já... O contato já me doía. E aí eu começo, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, eu faço um processo de psicoterapia, onde eu tento fazer uma reforma, entender por que eu estava passando por aquilo. Mas, ao mesmo tempo, os fenômenos mediúnicos, que eu sou médium também, começaram ao mesmo tempo, aconteciam comigo na minha casa durante todo esse processo. Esse processo durou 13 anos. 13? 13 anos. E aí, na minha casa, aconteciam alterações de materialização, aconteciam alterações de mudança de objeto, apagavam-se luzes, muitas coisas aconteciam. E passado vários centros espíritas, eu chego um dia, uma vizinha minha me leva à casa de Frei Luís. Chegando lá, imediatamente eu fui levada à sala 1, onde é uma sala de cirurgia e materialização, e eu fui recebida por um médium, que é o Gilberto, que recebe o Dr. Frederic von Stein. E ali mesmo eu fui operada imediatamente, e estava ao lado dele o Dr. Paulo Frutoso, que é um grande médico oncologista também. E eu nunca me esqueço das palavras do Dr. Frederic. Ele disse assim: essa moça vai ser operada por mim agora e ela vai para materialização, que é o que o Luiz Augusto está explicando, e porque ela vai desencarnar, ela está a ponto de desencarnar e ela tem uma missão, ela é uma médium de efeito físico, né?
E aí eu pulei à frente de 2 anos de pessoas que estavam esperando. E foi muito emocionante que no sábado seguinte meu pai lá me levou. E quando cheguei lá em cima, foi o próprio Dr. Frederic que me operou. E ali começa a minha cura. Ali naquela casa passei 2 anos, né? E aí por várias salas. E eles ainda tinham um pouco de dificuldade de entender qual era o tipo de mediunidade e os sintomas foram diminuindo. Até que um evento acontece e eu saio da casa de Frei Luiz. E ainda tinha alguns eventos mediúnicos e algumas situações de dor, né? E um dia no meu consultório, atendendo uma grande amiga, querida paciente que teve um câncer, que me procura 10 anos depois, com um sarcoma, mesmo dentro da dor dela, ela olha para mim e disse: eu não aguento mais te ver sofrer. Eu vou te dar o telefone do Luiz Augusto. E fui então recebida na casa de Padre Pio por esses irmãos, que é minha família espiritual, e ali eu recebi muita cura. E muito interessante na minha história é que o Dr. Frederic, ele sempre dizia que eu precisava ser colocada na mão de um médium que iria me preparar para os efeitos físicos, e ali seria extermínio da minha dor. E eu nunca cheguei a esse tal médium. E esse tal médium estava na casa de Padre Pio, foi instrumento da minha cura. Você hoje não tem dor? Nenhuma, sou considerada pela medicina como totalmente curada. A perda das células das minhas visões, dos meus 2 olhos foram recuperadas. Eu não tenho absolutamente nada e atuo como médium hoje. Agora, Luiz, quando acontece uma coisa como essa, na verdade, não cria uma expectativa muito grande e que as outras pessoas todas sejam beneficiadas por algo assim? Ou, por outro lado, não tem muita gente que também tem um medo de se aproximar e de descobrir, porque tem medo de ver alguma coisa? Essas duas hipóteses acontecem, Fátima. Na verdade, muita gente tem medo de procurar, até por um problema religioso, mas é importante que a gente entenda isso não como um aspecto religioso sectário. Esse é um trabalho que é feito olhando a vida como uma coisa muito ampla. A espiritualidade não está presa a nenhuma religião. Vocês recebem pessoas de todas as religiões? Claro, sem dúvida nenhuma. A gente faz a questão de deixar isso muito claro. E também não tem proselitismo. E o fato da cura acontecer ou não, eu vou confessar para você, eu conversava com o Dr. Fernando antes, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Quando chega uma resposta, vai aparecer sempre uma pergunta nova. Né? Então, a gente tem que ter uma postura muito de aprendiz. Então, muita gente é curada, outras não, e a gente tem ideia do porquê. Mas dizer exatamente por que isso acontece vai por um grau mais profundo da consciência humana, do estado da fé da pessoa. E o trabalho espiritual ele tem uma complexidade maior do que a gente possa imaginar.